A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, mais uma vez, lendo a poderosa palavra de Deus, ministrada pelo seu santo profeta Isaías, fiz um achado aqui fantástico, irmãos. Fantástico. Um achado que normalmente a gente não vê nas pregações das igrejas a respeito de Jesus, irmãos. Olha que maravilhoso. O pastor das ovelhas de Deus. Jesus, ele comentou em certa época que as ovelhas que o Pai deu a ele, e que Jesus, ele fala claramente que as ovelhas dele muitas não eram do aprisco de Israel, mas do aprisco do aprisco do mundo. Então, irmãos, Deus deu literalmente as ovelhas. Em outra passagem, Jesus fala que aquele que vai a Jesus vai porque o Pai o inspira, porque ninguém pode ir a Jesus se o Pai não o enviar, se o Pai não o orientar. Então, irmãos, baseado nisso, nós sabemos que Jesus, ele é o pastor das ovelhas de Deus. E quem são as ovelhas de Deus, irmãos? Todos aqueles que são suas criaturas. Mas Jesus veio especialmente para nós que somos de barro, para nós que somos criaturas saídas da terra, que Deus soprou o seu Santo Espírito em nossas narinas e nos tornou seres viventes. Mas não seres viventes com alma, mas destituídos de espírito. Nós somos seres viventes com alma, mas constituídos também pelo Espírito de Deus. O Espírito que, segundo a vivência, segundo a forma que a pessoa busca, segundo a forma que a pessoa bate e segundo a forma que a pessoa pede, esse Espírito, ele aumenta no ser, ele cresce dentro de nós. Por quê? Porque Deus nos dá segundo as nossas obras, segundo a nossa busca, segundo a nossa entrega. Então, irmãos, baseado nisso tudo, nós falamos que nós somos ovelhas de Deus, mas Deus edificou um pastor sobre nós. E esse pastor foi consagrado, ungido e enviado a nós, assim como Isaías 61, versículo 1 fala, né? Mas no capítulo 63, no versículo 11, irmãos, olha a descoberta, que se nós lermos a palavra de Deus com atenção, extrema atenção, olha quando Jesus estava atuando. Jesus também já estava atuando, a destra de Moisés. Olha que lindo, irmãos, olha que lindo. Vou ler para os irmãos, no capítulo 63, versículo 11. Onde está aquele que tirou dos céus o pastor de seu rebanho? Uma pergunta: onde está aquele que tirou dos céus o pastor do seu rebanho? Quem é o pastor? Jesus. Quem é aquele que tirou do céu, que já estava junto de Deus, na glória de Deus, veio ao mundo para realizar a vontade do Pai e realizou plenamente? Não fez o que ele queria fazer, mas ele fez segundo a vontade do Pai. Ele não falou segundo ele, mas falou segundo ouvia do Pai. E ele não fazia as obras, mas ele fazia as obras segundo ele viu o Pai fazer. Então, irmãos, essas palavras são Jesus falando. Jesus comentou dessa forma. Então, irmãos, Jesus, ele é o nosso pastor.
ele é o pastor dos apriscos de Deus, que são dois: o aprisco de Israel, da descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, ou Jacó, como muitos conhecem, mas também do aprisco do mundo, do aprisco onde está eu e onde está você, meus irmãos. É maravilhoso. E vamos à segunda pergunta que o profeta nos faz a mim e a você, no versículo 11. Olha só. Onde está aquele que pôs nele seu Santo Espírito? Então, Isaías aqui faz duas perguntas para mim e para você, para nossa reflexão, para o nosso crescimento, irmãos. Mas não é um crescimento comum, é um crescimento a nível de santificação. Então, irmãos, observem bem: onde está aquele que tirou dos céus o pastor do seu rebanho? E onde está aquele que pôs nele, nesse pastor, o seu Santo Espírito? Ora, irmãos, onde está aquele? Está no céu, no glorioso céu, no glorioso, segundo a sua imensa glória, segundo a sua glória, que nós não somos dignos de estar na presença de Deus. Tamanha a sua glória, tamanha a sua majestade. Mas Deus enviou o nosso pastor, que é o Senhor Jesus, o Filho de Deus, para nos salvar e nos resgatar, irmãos, dos laços do pecado e dos laços da morte. Então, irmãos, se nós somos resgatados do laço do pecado pelos ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, pela vivência da palavra de Jesus, nós também somos resgatados dos laços da morte, aonde, se realizarmos a vontade de Deus e do seu pastor, nós receberemos a coroa da vida. Nós receberemos, segundo a vontade de Deus e segundo os desejos de Deus, o prêmio maior, que é a felicidade eterna no reino de Deus. A vida eterna em plenitude de paz, de alegria e felicidade. Então, irmãos, não vamos negligenciar a palavra do santo profeta Isaías, um dos maiores profetas que mais falou sobre o enviado de Deus. Então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus todos os dias, vamos crescer em sabedoria e graça e vamos nos santificar, porque igual o Senhor nosso Deus falou, que sejamos santos segundo Ele é santo. E como vamos buscar a santidade? Em obediência, temor e busca pela sua palavra e pelas ações, pelas obras que devemos pôr em prática no mundo. Acima de tudo, em obediência a Deus e em amor aos irmãos. Ok, meus irmãos? Então vamos ser literalmente ovelhas mansas, humildes e obedientes no aprisco do Senhor Deus Todo-Poderoso, aonde Ele coloca como pastor o seu Filho unigênito, que foi enviado para esta missão, para nos pastorear e nos dar a vida eterna. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus oriente e que os irmãos busquem, batam e clamem a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia. Fiquem com Deus, a paz de Deus esteja no coração de todos.